Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Luciana do canal Dicas da Lu. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como transformar esse vestido de alça em um vestido com manga. Eu também vou fazer na parte do corpo com 3 listras horizontais. E um detalhe na manga também combinando com a listra do vestido. Então vamos juntos comigo aprender todo o passo a passo? Então pessoal, para transformar esse vestido, eu vou tirar essa tira da parte superior, que ela é usada como alça. E eu vou deixar ela para usar como cinto do vestido. Para desmanchar esse vestido, eu virei ele do lado do avesso e iniciei desmanchando a parte da cintura. Vou iniciar desmanchando a costura da saia do vestido. Após desmanchar a saia, eu vou desmanchar as laterais. Então, o tecido que eu vou usar para fazer as listras é esse azul marinho. Em viscolaicra também, acompanhando o tecido do vestido. Como essa costura é só na overlock, então você pode cortar também com uma tesoura ou desmanchar com uma tesoura de cortar fio. Aqui eu usei uma tesoura de cortar fio. Vou desmanchar toda essa costura, é bem fácil, é só puxar a linha e desmanchar. Então, vou desmanchar toda essa costura. Depois de desmanchar toda essa costura, então volto para fazer o corte das listras e desmanchar as laterais do corpo. Então, aqui com o vestido desmanchado, essa é a parte da saia. Ela foi franzida só com linha. Então, após desmanchar o corpo do vestido, eu vou iniciar cortando as listras pela parte do corpo. A medida da listra eu deixei com 21 centímetros. Iniciei medindo com a fita e após cortar uma parte, dobrei o tecido e continuei cortando até o final. Essa parte superior do corpo do vestido eu vou usar para fazer as mangas. Então, aqui na altura da cava, eu vou cortar essa parte, deu 21 centímetros. Após cortar esse azul, cortei o azul marinho, estendi o tecido sobre a mesa e coloquei o detalhe cortado sobre o tecido e cortei na mesma largura. Então, já cortei a parte da frente e a parte das costas. Cortei 2 vezes no tecido azul marinho. Após cortar, eu vou levar na overlock, vou unir as listras desse jeito. Vou colocar o azul no meio, o azul marinho na parte inferior e na parte superior do vestido. Após unir as listras na overlock, agora eu vou cortar a parte da frente e a parte das costas. As duas ficaram iguais. Para fazer o corte do corpo do vestido, iniciei cortando a parte das costas. Dobrei o tecido do lado do avesso e coloquei esse vestido azul dobrado sobre o tecido dobrado. Ajeitei a parte da cava e a parte do decote. Coloquei uns pesos por cima e cortei. Cortei primeiro a cava e depois cortei o decote. Ao cortar a cava, ela ultrapassou um pouco abaixo do tecido azul claro. Após cortar a cava e o decote, cortei o ombro. Após cortar a parte das costas, dobrei a outra parte sobre a mesa e cortei a parte da frente. Cortei primeiro o ombro e depois a cava.
Como o decote desse vestido é em V, então eu vou cortar por esse. Eu dobrei a parte da frente e ajeitei ela por cima do tecido dobrado e risquei com um giz para fazer a marcação do decote. Após marcar, é só cortar. Então, temos aqui o decote em V. Então, temos aqui a parte da frente e a parte das costas. Após cortar a parte da frente, cortei uma tira de 4 centímetros para fazer a gola em V. Ao cortar a gola, eu deixei ela com 4 centímetros menos que o decote. Juntando o decote da frente e o decote das costas, ela vai ficar com 4 centímetros menor. Após cortar a gola, cortei as mangas. Dobrei essa parte do tecido que eu tirei da parte superior do corpo. Dobrei o tecido. O tecido está dobrado 4 vezes. Aqui vai sair um par de mangas. E coloquei a manga sobre o tecido. Então, ela vai ficar desse jeito. Esse é o desenho da manga. Então, temos aqui um par de mangas. Dei mais uma recortada na cava e na parte inferior. Depois também abri o par de mangas e recortei um pouco mais a parte da frente. Após cortar as mangas, cortei também um par de punhos. Os punhos eu deixei com 5 centímetros de largura e 1 centímetro menos que a manga. Com o corte do corpo do vestido pronto, vamos para a parte da costura. Na reta, eu coloquei lastec na bobina e linha na parte de cima e passei lastec na cintura da saia. Ao costurar o lastec na saia, com o lado direito do tecido para cima, fiz uma costura na largura de um pé de máquina. O ponto não pode ficar muito frouxo nem apertado demais, porque na hora que você puxar assim o tecido, o lastec não fica correndo na costura. Ao iniciar e finalizar a costura, sempre arrematando no início e fim, para não escapar o lastec. Após passar o lastec na saia, preparei a gola do vestido. Na reta, iniciei fechando a gola. Dobrei o final da gola ao meio e marquei com um giz. Após marcar, abri a gola e juntei as duas pontas e fiz uma costura em V até chegar ao ponto marcado, iniciando com o pé de máquina, chegando ao ponto. Após chegar ao ponto, descer até o outro lado e finalizar a costura, arrematando início e fim. Após fechar a gola em V, você abre essa costura e você pode até cortar esse excesso de tecido. Aí você ajeita bem o meio do V da gola, coloca bem em cima do V do vestido. Você vai prender com uma pequena costura. Então eu coloquei o meio do V bem embaixo do calcador da máquina. Fiz 2 pontos até o meio
Prendi com a agulha, levantei o calcador e continuei costurando. Costurei uns 2 centímetros. Continuando a costura, levantei o calcador da máquina novamente e coloquei a agulha bem em cima da costura anterior. E fiz a outra costura do outro lado, uns 2 centímetros também. Vejam, o acabamento fica perfeito. Agora é só finalizar na overlock. Após pregar a gola na reta, medi bem o meio da gola e finalizei na overlock. Fechei primeiro os ombros. Uni frente e costas. Após fechar os ombros, medi o meio do decote para poder pregar a gola. Iniciei pregando a gola pela parte da frente, pela parte do V. Após pregar a gola, esse é o resultado, como ficou perfeito, o acabamento ficou muito bom. Então, após pregar a gola, marquei o meio do ombro para pregar as mangas. Marquei também o meio da manga. Então, eu encontrei pique com pique na parte do ombro e preguei. Preguei a primeira e a segunda manga. Após pregar as mangas, fechei as laterais, encaixando bem a costura no meio da cava e as costuras das listras. Ajeitei bem o tecido e juntei bem as duas costuras. Fechei o outro lado também. Vejam, as costuras ficaram bem encaixadas. Após fechar as laterais, preguei a saia no corpo do vestido. Coloquei a saia por dentro do corpo do vestido. Ajeitei bem a saia no corpo do vestido e iniciei fechando pela lateral. E iniciei costurando por cima do franzido, porque na hora de costurar você consegue ver o lado do lastec e não pode cortar o lastec. A costura da overlock tem que ficar bem em cima do lastec. Você vai ajeitando e vai costurando, porque a costura de um franzido não pode aparecer pelo lado direito da peça. Ela tem que ficar escondida na costura.
Após terminar a costura, vi que tinha arrebentado a linha da overlock, então tive que arrumar a linha da overlock e passar a costura por cima novamente nessa parte que arrebentou. Após pregar a saia no corpo do vestido, tirei mais 1 cm do punho, para ficar mais ajustado na manga. Após fechar, virei ele do lado direito, como se fosse uma ribana, e preguei na manga. Ajeitei bem as duas partes e coloquei a costura do punho bem em cima da costura da manga. Ajeitei bem o punho e preguei na manga. Fiz o mesmo procedimento do outro lado também. Após pregar os punhos, iniciei pregando o reforço na reta para finalizar a peça. Para pregar o reforço no decote, dobrei o tecido uma vez e iniciei pregando em cima do ombro. Após dobrar a ponta do tecido uma vez, dobrei o tecido ao meio e preguei na peça. Iniciei pregando bem em cima da costura do ombro. A costura que eu fiz na largura de um pé de máquina. Arrematando o início da costura e fim, e sempre ajeitando o viés. Dei uma puxadinha na gola e segurei firme o viés. Antes de finalizar a costura no viés, dei uma cortada na ponta e deixei o acabamento bem em cima do ombro. Dobrei a ponta do viés novamente e continuei costurando. Dei uma cortada no outro lado do viés também para terminar bem em cima do ombro. Dobrei a outra parte para dentro, sempre arrematando o início e fim da costura. Após pregar o reforço no ombro, eu vou virar assim para baixo e passar uma costura por cima. Para ficar mais fácil para pespontar, eu virei a peça do lado direito e pesponto por cima. Virei o reforço para dentro e iniciei costurando bem em cima do ombro. Se você tiver dificuldade de pespontar esse reforço, um calcador de pesponto largo. Para deixar o pesponto numa largura só, eu fui abrindo a costura, fui ajeitando o tecido e fui costurando. Ao fazer essa costura, cuidar para não escapar. Ela fica bem na beirada do reforço. Você vai ajeitando e vai costurando.
sempre arrematando o início e fim da costura. Finalizando a costura, esse é o resultado. O acabamento ficou perfeito, tanto do lado direito como do lado do avesso. Espero que vocês gostem, que eu possa ter ajudado. A peça ficou muito bonita, ficou com acabamento perfeito. Se vocês gostaram, deixem aí o seu like, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Tenham um bom dia e até o próximo vídeo.